Pedro já participa, conhece as mensagens de Jesus. Pedro enche o peito e diz: ei, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Messias, o prometido. Tu és aquele que veio para libertar o povo, para transformar, para salvar. Tu és a nossa esperança. E Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa para você: eu ainda sou a esperança para a humanidade, eu ainda sou o caminho que você precisa, eu ainda sou o milagre que você tanto precisa. Porque Pedro, ele enche o peito e responde, e o que me chama a atenção é a resposta que Jesus dá para ele. Jesus diz: disseste bem, Pedro, mas isso não é seu, isso o Pai te revelou. Pedro, isso daí não é de conhecimento humano, Pedro, isso é de algo divino. Pedro, isso daí não é coisa da terra, Pedro, isso daí vem dos céus. E quando eu olhei para isso, eu falei: obrigado, Jesus, porque eu posso dizer que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Porque um dia eu levantei as minhas mãos, não porque eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, não, foi porque Deus olhou do céu, teve misericórdia e se revelou a mim e disse: filho, você precisa de Deus. E o dia que isso aconteceu, eu estava casado, tinha acabado de casar. Eu sou filho de pastor, nascido e criado dentro da igreja. Sou músico, toco desde meus 11 anos de idade. Só que eu casei com 19, você pode dar uma glória a Deus por isso? E ela não estava grávida, glória a Deus, tem que ser mais forte agora. Porque a gente decidiu viver um propósito. E a gente casamos, morava na cidade de São Bernardo e congregava em São Caetano. Aí teve um domingo que eu levantei, o coração já levantou, sabe, acelerado. Aquele dia o hino que minha esposa estava ensaiando para cantar, eu estava chorando ouvindo ela cantar. E a gente foi para a igreja e eu sem entender nada, mas o meu coração acelerado. Pensa num domingo que eu não vi a hora de chegar ao culto. E eu comigo: Deus hoje vai fazer algo especial. Deus, eu creio. O culto começou, eu estou sentado no meu banquinho, minha esposa teve a oportunidade, eu levantei, toquei e sentei. Eu falei: Deus, o culto vai acabar. O irmão que pregou foi uma benção. Ele acabou a mensagem, ele colocou o louvor para uma irmã para cantar. E eu estava sentado, eu falei: Deus, é o último louvor. E eu não aceito voltar para casa do jeito que eu entrei. Falei: Deus, é o último louvor. E eu não aceito voltar para casa da forma que eu entrei. Um jovem estava sentado ali perto dos músicos, ele olhou para mim, Deus tomou ele em línguas, ele sem entender nada, foi até eu, me abraçou, sem entender nada e falou: vamos, filho, Jesus te chama. Eu levantei e fui até o púlpito, dobrei os meus joelhos com as duas mãos para cima e falei: Jesus, hoje eu te aceito, não é porque eu nasci na igreja, era músico, estava com 19 anos de idade, mas eu ainda não tinha levantado as minhas mãos para o céu e dito: Deus, eu confesso diante da igreja, diante dos céus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Quem estava lá não entendeu nada. Não entendeu nada, como assim? Ele estava tocando, está lá, aceitando a Jesus. Passaram-se algum tempo, a gente estava no retiro de jovens. E foi a minha primeira oportunidade para pregar o evangelho. Não estava na hora do culto. Eu não estava com o microfone na mão. A gente sentou na beira da piscina, um jovem começou a falar, eu falei assim: eu posso contar a minha história? Aí ele falou: pode. Os meninos lá não me conheciam. E eu falei assim: tudo isso que você sonha em ter, eu já tive a oportunidade de ter.
Eu já andei de Audi, já andei de moto grande, já tive XT, e eles olhando para mim. Quando Deus recolheu meu irmão, ele estava com um relógio de 42 mil reais no pulso, e eles olhando para minha cara, eu falei, mas eu não quero nada mais disso. Porque carregar a presença de Deus não tem dinheiro nesse mundo que pague. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que o Espírito Santo está aqui com você. Não existe dinheiro no mundo que compre. Ei, não existe dinheiro no mundo que compre. Você está no culto como esse, levantar sua mão para o céu e dizer, obrigado, Jesus. Não está fácil, mas até aqui o Senhor me sustentou. Aí eu perguntei, vocês lembram daquele dia? Um dos jovens falou, lembro. Falei, você sabe o que aconteceu? Ele falou, a gente imaginou que você tinha brigado, que você estava em pecado, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu falei, não, aquele dia eu aceitei Jesus. Depois daquele dia, todos aqueles jovens, um por um, levantou a mão na igreja e aceitou a Jesus. Porque todos eles eram filhos de crente, tinha crescido na igreja, mas ainda não conhecia quem era Jesus de verdade. Jesus te trouxe aqui para dizer para você, não interessa o tempo de crente que você tem, se é 40 anos, se é 6 meses, se é um mês, não interessa. Ele te trouxe aqui para dizer para você, ei, eu quero ter intimidade, eu quero ser amiga, eu quero estar próximo, eu quero andar contigo. Porque Pedro, ele escuta, ele fala aquilo, aí ele já viu que, opa, é diferente esse negócio. Aí Jesus fala, ei, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, sabe isso que você acabou de receber? É sobre essa revelação que eu vou edificar a minha igreja. Pedro, é sobre essa mensagem. Entenda que Jesus, ele falou, eu edificarei. A igreja ainda não está de pé. Ele está dizendo, está na fase de construção, Pedro. Mas é sobre essa revelação, Pedro, que eu colocarei a minha igreja de pé. Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro pode até não ter entendido nada. Pedro, ele ficou sem entender muita coisa. E eu perguntei para Deus e me coloquei aqui, eu falei, Deus, como é que foi isso? Aí o Espírito Santo me levou lá atrás. Fase de casado, tinha tudo, daqui a pouco não tem nada, passando uma prova que, meu Deus do céu, minha esposa, filha única, meu sogro é muito bem, eu sempre brinco com ela, você foi criado com Danoninho, na minha infância era aquele leite C, não é, que é de saquinho, pasteiro, aquilo ali é soro, aquilo ali é horrível. Eu sempre brinco com ela, se quiser me chamar, não faça chuchu e nem frango, que é duas coisas que, meu Deus. E eu sempre brincava com ela, falava, você tomou leitinho na sua infância, eu não sei o que é isso. E quando eu casei, eu assumi a responsabilidade da minha casa, e eu falei, você não vai passar necessidade. Mas chegou uma fase que não tinha, e eu falei, Deus, e agora? Eu assumi essa responsabilidade. E eu sou, com Deus, eu sou meio tinhoso. Eu sou orgulhoso para pedir ajuda. Para o homem eu não peço não. Mas para Deus eu dobro o joelho e falo, Deus, eu não aceito, o Senhor me conhece. Só que aquele dia eu estou subindo do serviço a pé. E sabe aquele dia que todo mundo passa. Se você não passou, você vai passar. E eu já vou deixar o segredo. E eu falei, chega. Eu estou pedindo para Deus para ser fiel. Eu aceitei Jesus. Eu sei que Jesus pode fazer. E eu estou a pé, Jesus. Está tudo difícil, não tem nada. As portas se fechando. Eu vou parar, porque quando eu fazia um monte de bagunça, eu tinha tudo.
Ué, coitado, e Jesus lá de cima falando, sabe de nada. Eu costumo dizer que enquanto eu falava, o Espírito Santo estava do lado de Deus falando, não, nem ouve, nem ouve, nem ouve, nem ouve, que daqui a pouco eu vou falar com ele. Fui buscar minha esposa no aniversário. Quando chegou lá, aí eu entendi, Pedro. Deus deu a vida da missionária que estava lá e falou assim: se você soubesse o tamanho do projeto que Deus tem na sua vida, Deus está falando que vai te colocar em lugares altos, que Deus ele está falando que Ele tem coisas grandes para você. E eu ouvindo tudo aquilo e pensando, o que será que é isso? Que coisas grandes que Ele tem para mim. Eu vejo você pregando em cima do altar e eu tinha vergonha até de saudar a igreja. Filho de pastor, minha esposa ficava brava quando ela ensaiava o hino comigo. E ela falava assim, vou chamar meu esposo para cantar. Eu ligava o violão, baixava a cabeça, fazia introdução. E ela falava, como é que você não sauda a igreja? Você não agradece a oportunidade, é só você falar, sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus, que a igreja vai responder. E eu falava, eu não consigo. Mas aquele dia Deus falou, você vai pregar a minha palavra, você vai ser um pastor. E eu falava, Deus, isso é impossível. Até aquele dia eu não entendi o que Deus estava falando, mas hoje eu vejo que todas as vezes que eu pensei em parar, Ele sempre vem e fala, ei, é sobre aquela revelação que eu te dei, que o teu ministério está de pé. Qual revelação? Eu morri na cruz para transformar a sua vida. Eu sangrei naquele madeiro para você estar de pé. Eu morri por amor de você.